Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse texto aqui, você sabe, Paulo está tratando de um problema na igreja, e o problema é a questão da unidade. Há um racha, de certa forma, um racha na igreja, provocada por duas mulheres, né? Houve uma divisão na igreja entre partidos, né, dessas mulheres, Sintique e aí fugiu o outro nome aqui agora, que depois eu trago para vocês, tá? Então, a igreja rachou, de certa forma, e Paulo está trabalhando nisso. Ele diz aqui que o motivo desse racha, querido, é egoísmo e orgulho. E ele apresenta uma solução simples, né? Só que, depois de apresentar a solução, ele traz para nós um referencial. E é aqui que começa a nossa ministração, tá bom? É aqui que começa a nossa ministração. Ele traz um referencial para nós, querido, que é muito importante o referencial, tá? É fundamental que a gente tenha isso em mente. Não só ele apresenta uma solução, como ele nos dá um referencial de alguém a quem nós podemos olhar e ver nele um exemplo supremo de como se mantém, de como se cultiva a unidade na igreja. E ele fala aqui de Jesus Cristo. Então, entrando no versículo 5, que é o texto da nossa ministração, né, ele diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento, né, a mesma atitude, a mesma disposição mental. Isso depende muito da tradução que você está lendo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. É importante que a gente traga assim, querido, antes de entrar no texto, né? A falta de unidade na igreja, ela não glorifica a Deus. A unidade traz glória para o nome de Deus, entende? É muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu não vou falar sobre unidade hoje, querido, tá bom? A gente vai esmiuçar esse texto aqui do versículo 5 até o 11. Mais especificamente, os versículos 6, né, 7 e 8, a gente vai trabalhar isso bastante, tá? É o foco da nossa ministração hoje, porque é aqui onde estão as características de Jesus Cristo que devem ser imitadas por nós, que devem ser referenciais para a nossa vida, tá bom? Mas vamos orar antes disso? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor, nessa noite. Nos apresentamos a Ti. Como igreja, Senhor, ainda que separados, Senhor, meu Deus, Pai, geograficamente, mas juntos espiritualmente, estamos diante de Ti. Estamos na Tua presença, Senhor. Somos um corpo, Senhor, meu Deus, que nos conectamos todas as vezes que nos reunimos em torno do Teu nome. Por isso eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. A todos aqueles que estão agora assistindo, aqueles que ainda assistirão, seja aqui mesmo no Facebook, seja pelo YouTube, não importa, Senhor, que eles sejam abençoados por Ti. E que o Senhor gere no nosso coração, gere em nós o querer e o realizar, Senhor, o desejo de
imitar a Cristo, o desejo, Senhor, de viver uma vida humilde, o desejo, Senhor, meu Deus, Pai, de uma igreja unida, de vivendo, Senhor, meu Deus, Pai, em comunhão, em intimidade, em unidade, no nome de Jesus, Pai. Abençoe a tua igreja, não só a Cairóis, Senhor, mas abençoe a tua igreja em todo o território brasileiro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que os teus filhos, nesse tempo de crise, sejam fortalecidos pelo teu Espírito, Pai, e que haja em nós, em todo o tempo, Senhor, um desejo de querer estar na tua presença, um desejo de querer viver para a tua glória, um desejo de querer conhecer cada vez mais a tua palavra, Senhor, um desejo de querer viver cada vez mais em unidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos para o nosso texto, então, tá bom? Olha, Paulo diz aqui nesse texto, querido, que a solução para a falta de unidade seria os irmãos de Filipos terem a mesma atitude de Jesus Cristo. Que atitude é essa? Amor sacrificial. O que esses versículos aqui, do 5 até o 8, na verdade, porque depois ele já fala a partir do 9, é a consequência desse amor sacrificial, é a consequência dessa submissão de Cristo, entendeu? À vontade de Deus, ao plano de Deus. A consequência disso, dessa humilhação dele, é a exaltação. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. É exatamente assim que nós temos esse texto. De um lado, a humilhação de Cristo, e nós vamos abordar bastante isso. De um outro lado, a exaltação. Sempre que nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta, querido. Essa é a ideia do texto. Mas olha só, essas palavras aqui, querido, elas descrevem amor sacrificial. Como é que Paulo descreve esse amor sacrificial? Essa é a pergunta, né? Na verdade, a pergunta que eu vou fazer a vocês e que nós vamos responder hoje é a seguinte, querido. Quais as atitudes manifestadas pelo Senhor Jesus Cristo caracterizam esse amor sacrificial? É isso que nós vamos encontrar nesse texto aqui. E vocês percebam aí, querido, que essa pergunta ela vai ser respondida nos versículos 6, 7 e 8. O 9 é só um complemento, então não vou me ater tanto aos versículos 9, 10 e 11, entendeu? Vou falar um pouco, mas eu não vou me ater tanto. Eu vou me ater às atitudes que caracterizam o amor sacrificial. Esse amor que deve ser referencial para nós. O amor que nós devemos nos espelhar, entendeu? O amor que, se praticado por nós, se vivido por nós, ele promoverá a unidade na igreja, tá bom? Então, quais as atitudes manifestadas pelo Senhor Jesus Cristo que caracterizam esse amor sacrificial? A primeira dela, querido, é que ele abriu mão dos seus privilégios, dos seus direitos. Eu convido você, eu não sei como é que você está aí, às vezes a gente está num momento assim ocupado, né? E às vezes está ouvindo a mensagem, fazendo alguma outra coisa, mas se você não estiver fazendo nada, deixa eu pedir uma coisa para você. Mantenha uma Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos ler o texto, tá bom? A gente vai estar sempre recorrendo a esse texto, então seria interessante que você pudesse acompanhar o raciocínio, o desenvolvimento da ministração, lendo o texto, tá bom? Então, se você puder fazer isso, mantenha aí uma Bíblia aí do teu lado, tá bom? Para você acompanhar. Veja, quais as atitudes que caracterizam esse amor sacrificial de Cristo? Essas atitudes elas estão nesses versículos aqui, 6, 7 e 8. A primeira atitude é, ele abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios. Olha o versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Aqui, querido, nós temos aqui 3 palavras nesse versículo que nós vamos trabalhar para você entender o que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Olha só, a palavra subsistindo, a palavra forma, a palavra usurpação, a gente vai trabalhar ela aqui rapidinho aqui, para que você entenda o que Paulo está colocando, tá? De maneira prática, ele está dizendo o seguinte, olha, ele abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios, mas vamos lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, a palavra aqui grega para subsistindo, descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalienável. Descreve características inatas, imutáveis e inalteráveis. É esse o sentido da palavra aqui.
é subsistindo em forma de Deus. O ensino de Paulo é esse então, olha só, é que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. É isso que Paulo está dizendo com subsistindo em forma de Deus. Ele está dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. Jesus é Deus, mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Percebe? É muito forte isso aqui, querido. É muito marcante isso aqui. Ele é Deus. A sua natureza não pode ser alterada, não pode ser mudada, entendeu? Ele, subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo assim, ele é Deus e pronto, acabou. É isso que ele está dizendo. Jesus é Deus, tá? Agora, outra palavra muito importante aqui, querido, é a palavra forma, subsistindo, pois ele subsistindo em forma de Deus. A palavra forma aqui, querido, é uma palavra também grega, né? Você sabe, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra significa a forma essencial de algo que jamais se altera. É muito semelhante ao primeiro conceito, tá bom? Com isso, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo sempre foi e continuará sempre a ser Deus por natureza. A expressa imagem da divindade. Agora veja, se eu pegar esse sentido, agora eu vou ler o texto tendo o sentido de subsistindo e de forma. Veja como que vai ficar. Olha que interessante, olha a construção de Paulo, querido, aqui. Jesus é Deus, sempre foi e sempre será, mas não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Consegue perceber a construção? Repetindo para você, para ficar bem gravado, querido, olha. Trazendo já o significado das palavras. Jesus é Deus, isso é, em essência, ele é Deus. Ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus, mas ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão, irmãos, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente, ele não deveria se apegar a isso. É esse sentido que tem a palavra aqui, usurpação. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra, querido, usurpação, ela significa, ela é um verbo e que significa arrebatar ou aferrar-se. E significa que Jesus não se agarrou, ele não se aferrou aos seus privilégios de sua igualdade com Deus. Antes, ele abriu mão dessa igualdade por amor aos homens. Traduzindo tudo, querido, Cristo, ele era totalmente divino, mas se limitou de tal modo que pudesse ser também completamente humano. Ele não abriu mão da sua divindade, ele não abriu mão da sua essência, da sua natureza. Entende? Ele limitou a sua natureza divina, né, de modo que pudesse ser também completamente humano. Irmãos, isso é muito impactante, querido. Em Cristo, Deus se tornou homem. E por que é, querido, que o Senhor Jesus Cristo impôs-se a si mesmo tamanha limitação, vestindo-se de carne? A resposta para isso é amor sacrificial. Entende? Ele não se... Gente, olha, ele não se apegou aos seus direitos. Ele abriu mão desses direitos. Ele deixou de lado esses direitos. Abriu mão dos seus privilégios. Isso não o diminui, né? Ele não deixa de ser Deus, ele sempre foi, ele sempre será, a sua natureza é essa, mas ele se limitou de tal forma, querido, que uma outra natureza pudesse ser agregada à natureza divina. Isso é impactante, irmãos, isso é tremendo. Essa é uma descrição muito impactante daquilo que Cristo fez, do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Tá, quais as características, né? As atitudes de Jesus Cristo que caracterizam esse amor sacrificial? Primeira, ele abriu mão dos seus direitos. Segundo, ele esvaziou-se a si mesmo, querido. É a segunda característica desse amor sacrificial. Ele esvaziou-se a si mesmo. Olha o versículo 7. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E aí segue o texto, e reconhecido em figura humana, segue o texto, que nós vamos fazer uma pausa aqui, tá bom? Veja, Paulo usa uma palavra aqui impactante. Irmãos, as palavras que Paulo escolheu para descrever o que Cristo fez aqui, elas são tremendas. Subsistindo, forma, né? Você já viu lá, usurpação, são palavras assim tremendas demais, querido, tá bom? Agora nós temos aqui uma outra palavra, irmãos. É uma palavra que ele usa para chamar a nossa atenção para o sacrifício da encarnação. É uma palavra grega, é um verbo grego, kenuo. É grego, querido. A gente lê como está escrito, tá bom? Ele usa esse verbo para falar desse esvaziar-se. Mas o que significa esvaziar-se? Essa palavra grega, querido, ela significa despir-se de uma dignidade justa. Ele está abrindo mão da sua dignidade, da sua glória, da sua majestade, entende? Ele está se despir, irmãos, para você entender, é tirar fora uma roupa, lançar fora uma roupa, entendeu? Ele está despindo-se de uma dignidade justa, da dignidade de ser Deus, de ser quem Ele é. E ele despir-se de uma dignidade justa, descendo a uma condição inferior. Não é interessante isso? Ele de certa forma, ele está se despindo. Não é que ele está abrindo mão disso, não é que ele está desistindo da sua divindade, mas ele está, de certa forma, deixando isso de lado, querido, e se submetendo a uma condição inferior. Entendeu? Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo deixou o seu lugar de glória e majestade para assumir a natureza humana. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Não. Ele não deixou de ser Deus, querido. Mas ele escolheu, por amor, privar-se dos seus direitos e privilégios. Há um comentarista bíblico muito conhecido, famoso, chamado F. Bruce, né? Ele diz assim, olha, em vez de explorar a sua igualdade com Deus e dela auferir, tirar alguma vantagem, Jesus despojou a si próprio, não da sua natureza divina, visto que isso seria impossível, mas das glórias e das prerrogativas da divindade. Ele abriu mão disso. Ele se submeteu a uma situação humilhante. Ele sai do seu trono de glória e vem ao nosso mundo. Despiu-se, entende? Já que você entendeu o significado de despir-se, querido, então vamos ver como é que o Senhor fez isso, como foi que ele se esvaziou. Olha, irmãos, eu quero chamar sua atenção para essa realidade. Eu vou até um pouquinho mais devagar agora, querido, porque o texto aqui descreve um processo, irmãos, de descendente. Ele vai descendo. Entende? Ele não só abriu mão do seu trono, ele não só deixou o seu lugar de glória, mas ele vai tomar a forma de servo. Veja como foi que ele se despiu. Olha o versículo 7, querido. Antes, a si mesmo se esvaziou. Vou pegar juntos os versículos 7 o 6 e o 7, para você entender melhor. Olha, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós vamos trabalhar disso agora, tá bom? Ele assumiu, ele se esvaziou assumindo. Foi assim que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora, observe, querido, isso é muito interessante. Há duas palavras aqui, né, duas questões que devem ser tratadas com relação à expressão forma de servo adotada por Paulo, tá bom? A primeira, querido, a palavra forma é uma palavra absoluta, né, uma forma absoluta. Jesus não fingiu ser servo. Ele não foi um ator desempenhando um papel. Ele não veio aqui para encenar ser gente. Ele foi gente de carne e osso como nós, né? Ele foi de fato um servo. A única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos
renunciou isso. E por que Cristo fez isso? Novamente, querido, a palavra que explica isso é amor sacrificial. Amor sacrificial. Ele se fez servo, irmãos. A primeira observação é essa. A segunda, querido, Paulo não diz, olha que coisa interessante isso, Paulo não diz que Cristo trocou a forma de servo a forma de Deus pela forma de servo. Não foi uma troca, né? Implicando aí uma perda da sua divindade ou dos seus atributos, né? Em vez disso, na encarnação, Cristo continuou com a mesma natureza de Deus, mas acrescentou a si mesmo a natureza de um servo. Nesse contexto, irmãos, o termo servo aqui se refere à posição mais baixa na progressão social. Exatamente o oposto do termo Senhor, né? Um título pelo qual todos um dia reconhecerão a Cristo, né? Depois que não vamos falar disso no versículo 11, tá? Um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, tá bom? Mas olha só, veja que coisa interessante, irmãos. Não é que ele troca a forma de Deus pela forma de servo, a forma humana. Não, querido. De maneira alguma, tá bom? De maneira alguma. A encarnação é Cristo permanecendo com a natureza divina, mas acrescentando a si uma outra natureza. Aqui, nós temos um tema aqui, irmãos, que eu não vou nem entrar, porque é um tema assim, que eu precisaria de muito tempo para explicar a vocês. Cristo, ele não só tem uma natureza divina, como também tem uma natureza humana. Então, há duas naturezas no Senhor Jesus Cristo, uma divina e uma humana. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que para nos salvar, ele se submeteu, entendeu? Ele se submeteu a uma natureza humana, ele se submeteu a toda a fraqueza. Mas veja, Paulo não diz só isso, né? Ele veio em forma de servo. E servo aqui, irmãos, é escravo. Ele veio como um escravo a este mundo, entendeu? O surpreendente aqui, querido, é que o Deus que criou o universo e que reina sobre toda a criação, ele escolheu, veja, acrescentar a sua própria natureza, a natureza de um servo. Ele se submeteu a viver nesse mundo como um servo, como um escravo. Ah, pastor, mas ele não foi... Quando eu digo que ele foi escravo, querido, eu estou dizendo que ele se submeteu... Veja, querido, o Senhor se submeteu às autoridades humanas, enquanto esteve aqui, se submeteu a um julgamento fajuto, entende? Se submeteu a uma sentença de morte sem reagir, sem nada. Se submeteu à humilhação, ao escárnio, à zombaria, sem que houvesse da parte dele nenhuma reação. Ele se permitiu ser tratado como um escravo, entendeu? Como alguém que não tem direito de reclamar, sendo ele Deus, entende? Por que ele fez tudo isso, querido? E a resposta, mais uma vez, irmãos, é amor sacrificial. Amor sacrificial. Eu falei aqui a vocês que a gente ia falar como foi que ele se esvaziou. Primeiro, o texto diz que ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tá bom? A segunda, ele se esvaziou tornando-se semelhante ao ser humano. Isso está no versículo 7 ainda. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Vamos tratar mais disso aqui, depois eu vou falar só um pouquinho mais sobre amor sacrificial, tá bom? Veja, a palavra semelhança aqui não significa que Cristo parecia um homem. Antes, o termo enfatiza identidade. Não é só um holograma. É real, entende? É real. Ele era um homem com todos os aspectos essenciais de um ser humano, embora, ao contrário de todos, não tivesse nenhum pecado. Eu quero chamar sua atenção para esse amor sacrificial. Ele se esvaziou, ele desceu do seu trono, se fez servo, entende? Se fez servo. Como servo, irmãos, ele se humilha, ele se permite ser tratado como se fosse um Zé Ninguém da vida.
Ele se permite ser escarnecido, ser zombado, ser maltratado, ser traído, ser julgado injustamente, ser sentenciado à morte sem nunca ter cometido um pecado. Ele se submeteu, querido, a toda a maldade humana, sendo que ele poderia a qualquer momento acabar com tudo aquilo se quisesse. Por que ele fez isso? Por amor sacrificial. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque a gente vive assim um momento na vida em que nós padecemos muito, a igreja padece muito a falta desse amor. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso é fácil de ser vivido, eu não estou dizendo que isso qualquer pessoa pode chegar a esse nível. Eu estou dizendo que falta da nossa parte, eu não sei se o conhecimento ou se, tendo o conhecimento, falta o interesse em viver dessa forma, entendeu? Em viver para servir, em viver para abençoar as pessoas, em viver abrindo mão, muitas vezes, daquilo que é o nosso direito, que são os nossos direitos legais, mas abrindo mão desses direitos legais em prol de uma causa, em prol de pessoas, entende? Eu vejo muitas vezes, querido, nós lutamos e brigamos muito pelos nossos direitos. Nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós queremos que o nosso querer seja realizado, e a gente vive esse drama no que diz respeito à vida da igreja, irmãos, por causa desse egoísmo nosso como cristãos. O chamado de Paulo aqui, ele já falou, a palavra que me faltou lá no começo, né? Altruísmo e humildade é a solução de Paulo para o problema da falta de unidade. E aí ele exemplifica essa humildade, esse altruísmo na pessoa de Cristo. Ele mostra Cristo, olhe para ele. Ele mesmo sendo Deus, entendeu? Em essência, por natureza, ele sempre foi, ele sempre será. Então ele mesmo sendo Deus, ele vai continuar sendo Deus. Mas mesmo assim, ele não julgou, ele não se apegou, ele não se aferrou aos seus direitos, ele não quis manter os seus direitos, ele abriu mão disso, deixou isso de lado temporariamente, se esvaziou, veio a esse mundo e se esvaziou. Ao se esvaziar, ele assume a forma de servo, a forma de a humanidade, a natureza humana, entendeu? Ele vai descendo uma escala, na verdade, porque ele tem um interesse, querido, de alcançar o ser humano, de trazer o ser humano até ele. Já que o ser humano jamais consegue ir a Deus, jamais conseguiria se achegar a Deus por conta própria, então o próprio Deus se faz um de nós e vem ao nosso encontro, né? Vem para, de certa forma, facilitar a nossa vida. O nome disso é amor sacrificial. É algo que nós precisamos demais, irmãos, demais. Em todos os aspectos da vida. Eu reconheço, querido, assim, que há uma dificuldade muito grande na nossa vida de abrir mão daquilo que nós achamos que é nosso por direito. Entende? Até mesmo quando a gente está errado, nós temos dificuldade de abrir mão das coisas. Imagine quando a gente acha que está certo. E isso é um problema, querido, para a igreja. Essa coisa de você fazer algo, deixar de fazer algo pensando no seu próximo, né, pensando em abençoar, pensando em promover o próximo, isso é muito difícil, irmãos. Isso a nossa natureza humana não aceita de maneira alguma que a gente haja dessa forma. Quando as pessoas aparecem fazendo isso, nós aplaudimos porque é bonito realmente, mas na hora de viver essa prática, essa realidade na prática, nós temos muita dificuldade, querido. Mas olha só, veja, eu vou continuar aqui, as atitudes que caracterizam o amor fraternal. Primeiro, ele abriu mão dos seus próprios direitos, né? Depois ele se esvaziou. E por último, Paulo diz aqui, na verdade, ele se humilhou, irmãos. Olha o versículo 8, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte cruz. Irmãos, veja a escala descendente. Primeiro, ele abre mão do trono. Ele abre mão das prerrogativas divinas. Temporariamente, sim, mas ele abriu mão dos seus direitos.
ao abrir mão dos seus direitos, ele vem a esse mundo, ele vem como um servo, ele se esvaziou das prerrogativas divinas, veio a esse mundo, veio como um servo, como um escravo, né? Não só como servo, veio em figura humana, veio na fragilidade da carne humana, da humanidade, entendeu? Como gente, como servo, ele se humilhou, né? Mas ele não só se humilhou, essa humilhação vai levá-lo à morte, mas não só à morte qualquer, vai levá-lo a uma morte cruz. Há uma escala, irmãos, muito íngreme aí, na verdade. Ele vai descendo, até que Deus o exalta, entende? Isso é bom que a gente tenha isso em mente, querido. Esse referencial de Cristo que nós precisamos ter constantemente diante dos nossos olhos. Agora vamos olhar para essa questão, tá bom? Depois da humilhação da encarnação, Jesus se humilhou mais ainda no sentido de que não exigiu os direitos humanos normais, mas sujeitou-se a ser perseguido e sofrer nas mãos dos incrédulos. Se consultarmos num dicionário, e aí eu vou colocar isso para vocês, querido, a expressão humilhar-se, quando você vai para um dicionário e pega o que significa humilhar-se, a resposta que você tem é essa. São 3 respostas. Primeiro, ser submisso, o que significa submeter-se, rebaixar-se e sujeitar-se. É isso que significa, tá bom? O segundo conceito para humilhar-se é dar-se ao desprezo, ou seja, permitir-se ser desprezado. Foi exatamente isso que Cristo fez, querido. Ele permitiu-se ser desprezado. Gente da pior estirpe zombou de Cristo, escarneceu de Cristo. Soldados romanos cuspiram no rosto do Senhor, blasfemaram, fizeram piada, entendeu, com o Senhor Jesus Cristo. E por último, abater-se, irmãos, tornar-se pequeno, apequenar-se, abaixar-se, entendeu? Foi o que Cristo fez, irmãos. Querido, ele permitiu-se a tudo isso por uma única razão, irmãos. Eu quero que você tenha em mente isso constantemente, porque foi que o Senhor Jesus Cristo permitiu-se a tudo isso. E a resposta, querido, é amor sacrificial. Amor sacrificial. Quando a gente considera, irmãos, o significado de humilhar-se, sabe, a única palavra que vem à mente a nós, graça. Graça. Na verdade, quando você pensa em amor sacrificial, você tem a palavra graça que vem à nossa mente. Começa a piscar na nossa mente a palavra graça. Amor condescendente, amor que se rebaixa, amor que vem ao encontro do perdido. Já que o perdido não pode ir ao encontro dele, ele vem ao encontro do perdido. Isso é tremendo, querido. Isso é bom demais para ser verdade, irmãos. É bom demais para ser verdade. Quando você compreende de fato o que Cristo fez na cruz, Paulo gosta disso, né? Você vai para Romanos 3, versículo 20, 24, 25, 26, você tem uma descrição tremenda daquilo que Paulo fez, do que Cristo fez na cruz. Lá ele usa palavras, queridos, que deveriam, irmãos, estar gravadas no nosso coração. Ele usa a palavra graça, ele usa a palavra justificação, mas principalmente, irmãos, ele usa a palavra expiação, ele usa a palavra propiciação. São as palavras ali tremendas usadas por Paulo para descrever o que Cristo fez na cruz. A palavra é propiciação, expiação, graça, justificação, justiça de Deus. São as palavras marcantes que Paulo usa para descrever o que aconteceu na cruz. Aqui ele usa essas palavras aqui, irmãos, para descrever esse processo do Senhor Jesus Cristo deixar o céu e vir à terra, né? O que aconteceu nesse processo todo. Ele usa essas palavras, querido. Servo, entende? Humilhar-se. São palavras que denotam, irmãos, assim, uma atitude voluntária de entrega, mas entrega total. Ele veio para morrer. Ele sabia disso. Ele veio para morrer a nossa morte. Ele veio para permitir ao ser humano poder se achegar a ele. O ser humano não podia, de maneira alguma, ir até ele, então ele permite-se.
vir a esse mundo para que nós sejamos alcançados, querido. E aí Paulo diz, né? Irmãos, ouça essas palavras, querido. Veja, antes ele, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, né, subsistindo, ele era Deus em essência, né, subsistindo em forma de Deus. Ele sempre foi, ele sempre será Deus, a natureza nunca vai ser mudada, mas ele não se apegou aos seus direitos, ele não se aferrou, não buscou manter esses direitos, ele abriu mão disso, querido, né, do ser igual a Deus. Aí ele diz antes a si mesmo. Veja, ele deixou tudo isso lá e no lugar disso tudo ele se esvaziou. Como é que ele fez isso? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e aí reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou. Mas veja, não só se humilhou, irmãos, ele se humilhou tornando-se obediente, mas não só obediente até a morte, mas não só obediente até a morte, mas obediente até a morte cruz. Irmãos, isso é tremendo, isso é poderoso, entende? Você precisa compreender isso, querido. Ele está dando a nós, Paulo está usando esse relato aqui de Cristo, vou já falar sobre isso, para falar a nós, querido, como é que nós devemos viver a nossa vida, como que nós devemos ter Cristo como nosso referencial na igreja, né? Olha só, precisamos levantar mais uma questão ainda com relação à humilhação do nosso Senhor. Ele se humilhou, como foi que ele se humilhou de acordo com o ensino de Paulo? Veja, querido, e aí nós temos três coisas. Primeiro, tornando-se obediente, mas isso não foi suficiente. Tornando-se obediente até a morte, mas isso ainda não foi suficiente. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi assim que ele se humilhou. Ele se humilhou indo para a cruz. Pense aí no jardim do Getsemane, quando os soldados chegam ali com Judas e o pegam e o acorrentam e levam para a casa do sumo sacerdote. Ali ele é julgado de maneira irresponsável, de maneira totalmente equivocada, armaram um julgamento para o Senhor, forjaram testemunhas, né? Depois ele é levado a Pilatos, Pilatos manda para Herodes manda para Pilatos de novo, Pilatos não vê pecado em Jesus Cristo, quer soltar, mas aí os sacerdotes começam a fazer pressão, Pilatos lava as mãos, manda açoitar Jesus Cristo, tentando, pelo menos de acordo com alguns, né, amolecer o coração da multidão. Quando o Senhor Jesus Cristo volta todo arrebentado, com o corpo todo dilacerado, mesmo assim o povo está pedindo para que crucifique a Cristo, entende? Ele se permitiu tudo isso, irmãos. Ele se permitiu ficar ali na frente de soldados que escarneciam dele, arrancaram as suas roupas, vestiram uma túnica nele, colocaram uma coroa, se ajoelharam ali e tudo. Depois arrancaram essa roupa, colocaram uma coroa de espinho. Ele foi levado pela via sacra até o local da crucificação, até o Gólgota. Irmãos, tudo isso, querido, tudo isso, por uma única razão. Nós, irmãos. Ele foi por nossa causa. Ele fez isso por nós. É por isso que Paulo está usando aqui Jesus Cristo como um referencial para nós, irmãos. Quer manter a unidade da igreja, quer manter a igreja viva, unida, vivendo uma vida fervorosa, olhe para Jesus. Ele recebeu a missão do Pai e ele levou essa missão às últimas consequências, pagou com a sua própria vida. Então, se vocês querem viver um cristianismo autêntico, Paulo está dizendo, olhem para Jesus, imitem o que ele fez. Não há, eu garanto a vocês, não há desafio maior a nós como cristãos do que imitar a Cristo, querido. Implica, em primeiro lugar, implica numa renúncia total, irmãos, dos nossos direitos.
Sempre que os nossos direitos estiverem atrapalhando o andamento da obra do Senhor, nós somos convidados a abrir mão desses direitos em benefício, em prol da obra, entende? Sempre que a minha vontade for um empecilho ao andamento da obra, eu sou convidado a olhar para Cristo, e olhando para Cristo, eu sou convidado a abrir mão da minha vontade em prol da obra. Esse é o desafio que nós temos diante de nós, querido. Agora, veja, irmãos, veja. Há uma recompensa aos que se humilham, estes serão exaltados. Todo aquele que se humilha será exaltado. Veja qual a recompensa do Senhor Jesus Cristo por tudo que ele fez. Veja, havia na igreja uma disputa e essas mulheres queriam isso aqui que foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Não na mesma proporção, jamais, entendeu? Ninguém nunca vai ter isso aqui na proporção que o Senhor teve. Mas veja, há muitas pessoas que querem um lugar de destaque na igreja, que querem um lugar de honra na igreja, que querem ser reconhecidas na igreja, mesmo fazendo prevalecer o tempo todo a sua vontade. Eles não se humilham, mas querem ser exaltados. O Senhor está dizendo assim, isso não é possível. Você pode até alcançar alguma exaltação sem se humilhar, mas você vai pagar um preço muito alto por isso, porque o caminho para a exaltação, querido, é a humilhação. Qual foi a recompensa do Senhor Jesus Cristo depois de tanta humilhação? Olha o versículo 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então veja as recompensas, querido. Deus o exaltou sobremaneira. A primeira recompensa dessa humilhação do Senhor. Deus o exaltou. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Nós temos aqui em mente, querido, essa exaltação, nós temos a ressurreição, depois a ascensão e depois o estar assentado. O Apocalipse ele fala sobre isso, que o Senhor está assentado lá num alto sublime trono, entendeu? Ele recebeu de Deus o livro da vida e ele está governando agora sobre a humanidade. Primeira recompensa, Deus o exaltou sobremaneira. Segunda, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu vou terminar tudo isso aqui hoje, tá bom, gente? Porque as ministrações seguintes são mais demoradas e mais trabalhosas. Então, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Veja o versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Veja, querido, o que está sendo dito aqui é o seguinte: um dia, toda a humanidade terá que se dobrar diante de Jesus. A questão que a gente faz aqui a você é o seguinte, né? Como é que você vai se dobrar a Jesus Cristo? Você vai se dobrar a Ele em adoração, em reconhecimento a tudo que Ele fez, ou você vai se dobrar a Ele por uma imposição divina? Você vai ter que reconhecer que Ele é Deus. Entende? A primeira resposta, querido, daqueles que se dobram em adoração, esses viverão a sua eternidade com Cristo. Aqueles que se dobrarão por força da imposição, esses padecerão uma eternidade longe de Deus, debaixo de um juízo severo, querido. Numa expressão bíblica, no inferno, entende? A terceira recompensa, Deus o fez Senhor de todos. Vou pegar do 10 até o 11, olha só. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Queridos, eu não vou gastar tempo aqui, eu quero terminar aqui, né, rapidinho. Mas a palavra grega aqui, irmãos, para Senhor, é uma palavra chamada Kyrios. Kyrios. Essa palavra, ela tem um correspondente no hebraico, palavra similar. É a palavra Jeová, que vem de um tetagramazinho de quatro consoantes, Y, H, V, Y. Entendeu? Alguns traduzem como Yahvé, outros como Jeová, aí tem alguma... Não vou entrar nesse detalhe porque isso não vem ao caso aqui agora. Bom, o que vem ao caso é o seguinte, tá bom? Essa palavra Senhor aqui
Toda língua confessará a Cristo como Senhor, é a palavra Deus no Velho Testamento. Esse tetragrama aqui, Jeová ou Yahvé, é o nome que Deus se apresentou a Moisés lá no monte, lá na sarça ardente, entendeu? Senhor, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu digo? Aí o Senhor disse lá, o eu sou te enviou. Yahvé, Jeová, não sei, tá? Essa palavra, ela aparece na nossa Bíblia aí no Velho Testamento como Senhor, todinho em caixa alta, entendeu? É Deus, é o nome de Deus. Então, os judeus, pelo temor que eles tinham de não pronunciar o nome de Deus, eles usavam essa expressão Senhor em caixa alta. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, querido? É que um dia toda a humanidade vai reconhecer, vai admitir, vai confessar que Jesus é Deus. Ele é Deus. Sabe, isso é muito para a nossa mente limitada, querido. A pergunta é, né? Por que Deus deixou o seu trono e veio a esse mundo como veio, querido? Com todas as limitações que ele tinha. Por que ele se submeteu, irmãos? Você sabe o que é ser cuspido no rosto? Você sabe o tamanho do desprezo de alguém quando cospe no rosto do outro? E ele se permitir tamanho desprezo. Se permitir, querido, ser surrado pelos judeus, pelos soldados romanos. Se permitir ser levado para uma cruz, para um julgamento arranjado. Tudo isso ele se permitiu, querido, por amor. Por amor. Querido, se você é cristão e se queixa porque não se sente amado, você deveria rever o seu conceito de amor, irmãos. Você pode até dizer que uma pessoa ou outra não gosta de... Pode até dizer que muita gente não gosta de ti, querido. Mas isso não importa, irmãos. Não há nada nesse mundo que se compare ao amor de Deus por nós. Ele nos amou, irmãos. E só o fato dele vir ao nosso mundo, de morrer por nós, queridos, isso é excepcional. Isso eu não consigo, eu fico pensando aqui em que adjetivo eu uso para descrever isso, mas é muito complicado, irmãos. É grande demais, está além da compreensão. Esse amor de Deus, é por isso que eu gosto da ideia lá de João escrever, Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, é porque realmente, querido, talvez seja a expressão mais apropriada que tal maneira, ele nos amou de tal maneira. O que cabe a nós, querido, para encerrar, é a gente lutar, batalhar, nos esforçar mesmo, querido, para fazer da igreja do Senhor um lugar onde ele seja glorificado. Isso significa, irmãos, sacrifício, renúncia, em prol do todo. Mas isso também significa, irmãos, que nós devemos, com a nossa vida, com o nosso viver diário, na escola, no trabalho, onde quer que nós estejamos, manifestar um cristianismo, querido, que as pessoas, ao lidar conosco, ao conviver conosco, elas sejam levadas de alguma forma a glorificar a Deus. Puxa, o fulano lá é um crente diferente dos outros, né? O fulano lá tem uma atitude tão legal, ele se comporta bem, ele é respeitoso, ele trata as pessoas bem, ele compra e paga, irmãos, ele compra e paga, sabe? Ele é uma pessoa que trata bem os outros, sabe? Não é uma pessoa dada à briga, à confusão, Isso é uma forma, querido, da gente corresponder a esse amor. É lógico que nós nunca viveremos à altura daquilo que é esperado de nós, da dimensão daquilo que foi feito por nós, mas sabe o que não dá para aceitar, irmãos? É a gente viver a vida cristã como um ímpio. Isso não, irmãos, pelo amor de Deus. É preciso que a gente viva a vida cristã manifestando na nossa vida
esses atributos, querido, que levam as pessoas a darem glória a Deus. É necessário, querido, que a gente desenvolva, que a gente lute, que a gente pague um preço para manifestar. Não é viver de aparência, não é se importar com a aparência, não é isso, querido. E ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo. Mas é porque tem gente que só foca na aparência. Tudo que eles querem é parecer crentes, entendeu? E aí usa um linguajar de crente, usa roupa de crente, sabe que existe isso, mas não tem preocupação com o caráter, não tem preocupação com a convivência, entendeu? Não tem preocupação com o testemunho. Se eu estou vestido, se eu não faço aquilo, se eu não ouço esse tipo de música. Irmãos, tudo isso é importante. Eu não discordo não, querido. Um crente tem que se dar ao respeito, no que diz respeito a vestir. Seja homem ou seja mulher, entendeu? Nós não podemos nos vestir de maneira desonrosa, querido. Jamais, entendeu? Mas isso não é tudo, entendeu? É lógico, eu tenho que saber o tipo de música que eu vou ouvir. Eu não posso ouvir qualquer tipo de música, né? Eu tenho que saber, mas principalmente eu tenho que saber, irmãos, que eu preciso dar um bom testemunho diante da sociedade. E mais uma vez, querido, não é viver hipocritamente. Não. É uma busca contínua diante de Deus, em oração, pela palavra, permitindo que Deus molde o nosso caráter para que reflita aos outros aquilo que nós realmente somos. Naquilo que Deus vem nos transformando dia a dia. Entende? Repito e encerro. Paulo usa toda essa história, querido, aqui, do sacrifício de Cristo, do seu amor sacrificial, para mostrar a uma igreja como é que ela deve viver. Para ensinar uma igreja como é que ela deve viver, como é que ela deve combater a falta de unidade na igreja. Então fica para nós o exemplo, fica para nós o referencial. E nós vamos orar, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer. Queremos dar graças ao Senhor Jesus pelo sacrifício, pela renúncia, por toda a humilhação que Ele se permitiu passar, Senhor, por todo o ultraje que Ele se permitiu passar. Porque nós sabemos que tudo isso foi feito por amor, Senhor. Tudo isso foi feito para que nós pudéssemos ser alcançados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Dar-nos a graça de alguma maneira, correspondermos a esse amor, vivendo uma vida autêntica, baseada na palavra, vivendo em unidade, em comunhão, vivendo uma vida exemplar, de maneira que o nosso viver possa glorificar a Deus. Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém.